Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a 9ª edição do programa Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema hoje é Perspectivas Econômicas para o Ceará e Brasil. Enfim, o que vai acontecer com o nosso bolso em 2013. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. Além de você, participam hoje aqui no estúdio Francisco Assunção, economista, mais uma vez conosco. Participa fazendo a sua estreia aqui no A Verdade, Alexandre Pereira, administrador e secretário do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico. Ele vai já explicar o que é isso. E o empresário Irã Ribeiro, nosso comentarista. Senhores, muito boa noite, prazer recebê-los. Alexandre, obrigado pela sua primeira participação aqui conosco. Espero que tenham outras. Prazer. Espero que sim. Eu gostaria que você começasse falando sobre o que é o SED, o que é esse conselho, para que serve, e um instrumento fundamental, mas infelizmente pouco conhecido. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Irã. Boa noite, Assunção. Boa noite, telespectador. Na verdade, o SED é o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico. Né? Era a antiga Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE. Isso foi criado como forma de modernização para as ações de desenvolvimento econômico. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, que eu, com muita honra, sou o presidente, e o presidente do Conselho é o secretário de Desenvolvimento Econômico, tem como coligadas a CODES, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Ceará, foi criada na época do Vigílio Távora, detém um patrimônio de mais de 200 imóveis, com terrenos, galpões, muitos incomodados com indústrias, alguns cedidos a outros órgãos de governo. Tem a ZPE Ceará, que é um instrumento novo, é uma área de 541 hectares no PECEM, onde abriga a Companhia Siderúrgica do PECEM. É importante explicar o que é uma ZPE, né, que é uma zona de processamento de exportação, para você entender, tudo que é produzido dentro de uma ZPE é para ser dirigido a uma exportação, ou seja, a lei até diz o seguinte, 90%, no mínimo 90% do que é produzido tem que ser exportado. Tem que sair do país. É o contrário da Zona Franca, no caso de Manaus, que é o contrário. Dos que estão lá é para produzir para dentro do Brasil. Por isso a aproximação com o porto. Por isso a aproximação com o porto, por isso que a Companhia Siderúrgica do PECEM está abrigada lá, porque a ideia é a exportação. E o mais interessante, se nós trouxéssemos, por exemplo, uma montadora, o ideal é que ela tivesse também uma parte dela na ZPE, porque ela receberia com incentivos fiscais o que está sendo produzido na Companhia Siderúrgica do PECEM. Muito bem. E tem a ADES, que é a nossa Agência de Desenvolvimento Econômico, também ligada à nossa secretaria, que é o braço operacional do Conselho. Na realidade, essa formatação, ela é uma formatação moderna. O Estado de Pernambuco está assim hoje, o Estado da Bahia, o Estado do Rio Grande do Norte. Por que foi criada uma Agência de Desenvolvimento Econômico? Para que a gente pudesse ter agilidade de, muitas vezes, apoiar grandes empreendimentos que vêm para o nosso Estado. A ADES, por exemplo, é um SA. Um SA, uma sociedade anônima, onde o governo tem 99,9% das ações e o presidente do Conselho de Administração, que sou eu no caso, temos 0,01%. Então, é um SA, mas com isso ela tem recursos próprios e pode ter agilidade em apoiar, não só até de infraestrutura para indústrias, mas às vezes até apoiando como acionista até de empresas que venham para o Estado do Ceará. Um pouco de didatismo, um pequeno exemplo, um apoio a uma agricultura irrigada. Não, na realidade, um apoio, tem dois tipos de apoio que a gente pode dar. Um é na questão de infraestrutura. Vamos dizer assim, uma indústria que se instalar no Estado do Ceará, a prefeitura doa o terreno, a prefeitura daquele município doa o terreno, e a ADES constrói o galpão. E aquele galpão e aquele terreno, a prefeitura doa para a ADES, aquilo passa a ser patrimônio da ADES, e nós fazemos um comodato com a indústria que vai se instalar. Outro exemplo, um município, por exemplo, aqui de Itaitinga, está querendo fazer um mini distrito industrial. Tem uma área lá de 50 hectares. Nós vamos prover o acesso da BR-116 até o distrito industrial. Isso é uma ação de infraestrutura da ADES. Então, isso tudo a gente tem como fazer de forma mais ágil, de forma mais rápida. Né?
A outra oportunidade, a gente se torna muitas vezes acionista, pode se tornar acionista de empresa. Por exemplo, tem uma empresa hoje se instalando no estado do Ceará, já está em funcionamento, a Star Veículos, que é lá em Sobral, uma empresa que é uma montadora de jipes de off-road, que a ADESC tem 10% dessa empresa. Então faz parte do conselho de administração. Está chegando a siderúrgica, agora se instalando no estado do Ceará, Silat, que é uma de espanhóis. Nós também vamos participar com 10% do capital. Então, isso, quando são indústrias ou empresas que são estratégicas para o governo do estado, nós podemos muitas vezes participar, inclusive, do capital da empresa. Ok. Assunção. Eu qualificaria isso aí. Em primeiro lugar, boa noite, Alexandre. Boa noite, Assunção. Prazer. Boa noite, Assunção. E a Milton também, boa noite. Mas eu qualificaria o que o Alexandre acabou de pontuar como o lado empresarial do governo. Isso. Ou seja, é mais ou menos assim, eu penso dessa forma. Ou seja, a implantação da TAC Motors, que ele acabou de revelar, a discussão da Silat, ou seja, essa portabilidade de recurso é mais ou menos isso, empresariar um pouco, né? Mas empresariar um pouco numa visão de que ele não é majoritário, mas ele quer estar presente. É o minoritário que chega com aquela ponta para dizer o seguinte: vamos entrar em startup, vamos entrar em operação. Então, eu acho bacana esse papel. Por isso, o formato de SA. Isso. Se fosse algum órgão governamental, teria que ter um processo mais lento, mais... Isso. E nem poderia estar sendo sócio, muitas vezes, para uma obra dessa de infraestrutura. Precisaria ter todo um processo mais moroso, que muitas vezes o empresário não quer. Acaba afugentando aquele interesse do investidor, né? Isso é uma visão empreendedora do governador Cid Gomes. O governador Cid Gomes é um engenheiro, mas no seu DNA tem o DNA do empreendedorismo, né? Irã Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Terminei de dizer o nome dele para você ver o que é a idade, né, Assunção? Que é isso? Para você ver o que é a idade, né? Trai a gente até no programa. Boa noite aos telespectadores. Nós estamos aqui, saímos de um programa na semana passada, onde tentávamos falar sobre a educação do Ceará, né? Bem lembrado. Sobre os jovens, os adolescentes, que hoje, mais uma vez, foi matéria de jornal, né? Mais Sempre uma trágicas, vez, né? um adolescente no Brasil se colocando como praticante de um crime fora do Brasil, naquele negócio do Corinthians, aquele sinalizador pegou o rapaz, e hoje nós estamos aqui falando de desenvolvimento econômico. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Por quê? Para que os nossos jovens possam participar deste desenvolvimento econômico que o Alexandre Pereira aí está capitaneando através do Conselho de Desenvolvimento Econômico, precisam estudar, precisam estar alfabetizados, precisam ter o ensino médio, precisam entrar numa faculdade, e aí nós temos ainda que fazer o dever de casa. Aí, nesta parte do desenvolvimento econômico, o Ceará está com nota muito baixa. Tá certo? Então, aqui, falando com o Alexandre, pegando essa oportunidade para lembrar que nós precisamos levar a nossa população para o desenvolvimento econômico. Nossos jovens, nossas crianças estão aí sofrendo muito com o nível de educação que está se permitindo aqui no Ceará, né? Mas, sobre desenvolvimento econômico, nós temos aqui uma pessoa que entende profundamente, uma pessoa que vem do SIC, né? Esteve lá como presidente do SIC, tem todo um trabalho na área empresarial, e temos aí também o presidente do conselho não é conselho, é do... Eu fui, né, Irã? Você foi, né? Não é mais, né? Não sou. E o Assunção, nós vamos ter um debate muito acalorado aqui, se Deus quiser. Bom, você tocou num ponto fundamental, que é a questão da qualificação. Quem pensa em crescimento precisa de mão de obra especializada. O Ceará cresce mais do que o Brasil, que não é muita coisa, uma vez que o Brasil está crescendo pouco. Mas, enfim, qual a preocupação desse crescimento e dessa população, principalmente jovens, adolescentes, ociosos, para o estoque de mão de obra? Bem, primeiro é importante a gente colocar algumas coisas. O Irã falou da questão do desenvolvimento econômico, e que nós estamos com nota. Na verdade, assim, o desenvolvimento social nosso que acaba sendo baixo, né? Porque os nossos índices sociais acabam sendo índices ainda... O Ceará é um estado muito pobre, com problemas cruciais sociais, né? Para ter uma ideia, segundo dados do IPES, o cinturão de Fortaleza hoje é o maior índice de pobreza do estado do Ceará, não é mais o interior
do estado, né? O maior índice de pobreza hoje está no cinturão de Fortaleza. Isso gera uma violência. Mas porque esse pessoal migrou. Isso, mas isso acaba gerando uma violência, uma panela de pressão, né, na capital. Sem dúvida. Então, eu acho que... Agora, na visão do governador Cid Gomes, o desenvolvimento econômico, ele só tem que existir para ter o desenvolvimento social, para ter diminuição de pobreza, para ter melhoria na desigualdade de renda. Então, esse é o fundamental objetivo do desenvolvimento econômico. Sem esse objetivo, ele não tem por que existir. Bom, mas aí tem um dado interessante também do IPES. Em 2007, nós tínhamos como PIB, o Ceará, 8,1 bilhões. Hoje não, 2012, o orçamento foi de 16,4, ou seja, mais que dobrou. O desenvolvimento humano também seguiu a mesma proporção? Infelizmente não, né? O Desculpa, IDH não. eu só queria... Desculpa, Alexandre. Você falou 8,1 bilhões em 2007, 2007, o orçamento. Você falou isso. PIB, desculpa, Orçamento. Orçamento. Não, desculpa, orçamento. Você falou PIB, orçamento. Então nós estamos falando de lei orçamentária em 2007, 8,1, e agora em 2012, ou 2013, 16... 2013, salvo engano, seria 16 18. bilhões qualquer coisa. 16 bilhões alguma coisa, o dobro. É o dobro do orçamento, é verdade. Não, tudo bem, desculpa. Mas assim, o que era importante, você começou falando até sobre educação, sobre capacitação, eu queria fazer um resgate aqui, só fazer aqui um pouco de dizer um sinônimo para nós do que é desenvolvimento econômico. Né? Que eu entendo que se você não gerar desenvolvimento social, melhorar o IDH do seu estado, então nós estamos fazendo desenvolvimento econômico de forma errada. Ou então, não tão correta. Mas em termos de capacitação, o estado do Ceará hoje conta com mais de 90 escolas profissionalizantes, né, que é um modelo de escola, onde o aluno de manhã ele estuda a grade curricular normal e à tarde ele vai para o seu curso profissionalizante. Eu tive semana passada conversando com a secretária Isolda da Educação. Secretária, eu quero conhecer essas escolas, porque, Irã, o que acontece é o seguinte, a gente escuta do empresariado, eu que sou da iniciativa privada, que não tem mão de obra. Né? Em qualquer setor você tem reclamação que não tem mão de obra. E reclama do jovem, escuta a reclamação do jovem que não tem emprego. Cadê meu primeiro emprego? Acontece que eu fiz uma pesquisa no setor produtivo, aí no FIEC, CDL, SIC, sindicatos e tal, e ninguém tinha conhecimento nem dessas escolas profissionalizantes, nem qual tipo de formação que está tendo, e quem é que está orientando tudo isso? Eu disse, secretária, se nós estamos formando, e agora está se formando esse ano as primeiras turmas. Mas ela ficou muito empolgada, Alexandre, essa divulgação precisa ser feita. Não só precisa ser feita, como o setor produtivo precisa orientar qual é o tipo de mão de obra que está precisando. Sem dúvida. Então o que eu sinto, amigo, é que às vezes falta que os atores se comuniquem melhor. As ações existem, mas falta um pouco da... Essa revelação é importante, porque realmente eu acompanho essas escolas, acho muito interessantes, mas eu não sei os cursos que são ofertados. E você veja um ponto, Arcelo, a que ponto nós chegamos, tá certo? Nós tivemos este exemplo aí deste rapazinho que hoje se condenou, nesse fim de semana, se condenou, eu penso, né? Meu pensamento aqui, me desculpem, telespectadores, se condenou para salvar a barra dos adultos lá onde soltaram lá o sinalizador. Tudo leva a crer que sim, né? Agora, você imagina isso. A nossa juventude, os nossos adolescentes, eles encontram-se desesperançados. Sem esperança de emprego, sem esperança de renda. O que é que eu sinto, Irã Ribeiro, na minha visão de mundo, o que é que eu sinto que está havendo? Esses jovens adolescentes estão procurando os marginais adultos. Por quê? Porque eles servem de algoz dos adultos. O adulto atira numa pessoa e manda dizer que foi o adolescente. Tá certo? O cara solta o sinalizador, manda dizer que foi o adolescente. A lei é branda para o adolescente e está tudo impune. Quer dizer, então nós precisamos urgentemente criar um processo que paralise isso. Porque está virando já uma rotina. Não, diz aí que foi o menino que atirou, diz aí que foi o menino que disparou, que é menor, não vai preso. A história da qualificação profissional, eu acho assim, fundamental esse exercício e pensar que ela é importante e pode produzir resultados e impactos relevantes. E eu acho que isso é importante. Sem dúvida. O Brasil, nesse primeiro trimestre, o Brasil tem está abrindo 62 mil vagas, mais de 62 mil vagas da administração pública.
Ou seja, é para a Polícia Militar, é para Banco Central, é para CAGES aqui do estado de Ceará. Ou seja, tem um portfólio, tem uma gama de oportunidade importante, mas, enfim, isso só serve, só atende e é oportunidade para famílias de média e mais alta renda. Ou seja, não atende as famílias de mais baixa renda, os mais pobres. Ou seja, essas oportunidades não terão acesso, porque são oportunidades extremamente competitivas, onde a vantagem comparativa é estudar, é pagar cursinhos para a formação desse povo para disputar uma vaga na administração pública, na Receita Federal do Brasil, Bacen, etc. Então, essa é uma questão perigosíssima que eu acho que os governos eles têm que atentar para isso. Ou seja, mais e mais ampliar, como dizia aqui o Alexandre, essa questão da qualificação profissional, da formação para o trabalho. Porque não são 4 anos mesmo de graduação na escola que vai pôr as pessoas em condições de ir para o mercado de trabalho. Está claro isso. Alexandre, ou seja, sabe quantas pessoas serão formadas? Tem alguma ideia? Eu sei que hoje tem quase 100 escolas, mas assim, as que estão se formando são as primeiras que começaram agora. Eu não tenho esse número, eu vou até checar, que eu vou ter inclusive eu vou conhecer, eu marquei agora para o início de março com a secretária Isolda para ir conhecer a escola funcionando e conhecer todas os cursos profissionalizantes que existem. Até para divulgar isso no mercado, porque senão esse pessoal sai, fica formado e desesperançoso. Acho que a TV podia acompanhar essa visita aí, viu? Então vamos combinar, será um prazer. A gente combina no início de março. E aí, Hamilton, chegou com um secretário como esse aqui, a gente pode até usar de dizer, secretário, a sua mão de obra está na Secretaria de Educação. Olha, um secretário de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Educação é básico para ele. Ela nunca tinha recebido uma visita de um secretário de Desenvolvimento Econômico. Ficou até estranha. Eu sou seu parceiro, vim aqui para usar o que você tem de bom. Mas, Irã, tem uma coisa interessante. Quando o governador Cid me convidou para a equipe dele, eu disse, governador, só tem 2 anos, eu não vou inventar a roda, não. Eu vou só unir as pontas. Eu vou entender o que é que tem de bom no governo e vou tentar dinamizar os processos. E o meu papel, dizendo, toda semana eu vou visitar um secretário. Então, já fui visitar o secretário Ferroso, para entender o que é que tem de desenvolvimento econômico ligado à Copa, o secretário Bismarck do Turismo, o secretário Isolda. Marquei já com o secretário da Cultura, para saber o que é que a cultura tem a ver com o desenvolvimento econômico. O secretário de Desenvolvimento Agrário, o Nelson Martins. Empregar as pessoas no então, segmento e por aí vai. Já fui na SESC Teste conversar com o René Barreira, que tem dinheiro lá no FIT para inovação. E eu perguntei, René, inovação é só novos produtos ou inovação pode ser gestão? Mas pode. Inovação pode ser também design. Então, você tem muita coisa que a gente pode fazer. Ensino da música aí. Fui no IPES, né? Fui conversar com o Flávio Taliba no IPES para entender os números do Estado. Então, meu papel está sendo, Irã, estou tentando unir as pontas e o que tem de bom que tem o governo do Estado e tentar dinamizar o processo. Senhores, peço licença, temos que fazer o primeiro intervalo. Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo as perspectivas econômicas para o Ceará e para o Brasil, o que vai acontecer com o nosso bolso 2013, 2014, o que vem por aí. Além de você que participa de casa por meio do telefone 3486-1721, participam aqui no estúdio o economista Francisco Assunção, ex-presidente do Corecon, já falou aqui que não é mais presidente. Alexandre Pereira, administrador, secretário do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, e o nosso comentarista Irã Ribeiro. Alexandre, interior do estado, que projetos? Nós temos vários projetos aí. PECEM é interior, né? Mas, de tanto, aquele interior mais afastado, o que tem de projeto? O que dá para atrair para o desenvolvimento dessa região? Fora da região metropolitana? Bem longe. Bom, primeiro, eu já estou agendado aí a partir do próximo mês, farei 9 encontros regionais nas macro-regiões do estado do Ceará. Na verdade, 8. Eu vou deixar a região metropolitana, que essa já está tranquila. Então, tranquila não, essa já tem desenvolvimento econômico. Tem problema, tem desenvolvimento econômico. As 8 macro-regiões, para que nós possamos discutir planos estratégicos. O que é que eu tenho dito, Irã, Assunção?
Não adianta ficar prefeito vizinho brigando com outro prefeito, disputando um investimento ou indústria. Se leva a indústria para o município tal, automaticamente gera uma espiral positiva e ajuda o município do lado. Então, vamos tentar planejar estrategicamente. Eu já consegui juntar na minha secretaria 3, 4 municípios vizinhos pensando estrategicamente. Então, quer dizer, isso eu conversei no dia da reunião da Prece tem 140 prefeitos novos, né? Muita gente nova entrando, pessoal empolgado. Então, está num momento bom para a gente discutir. Então, estou fazendo essas regiões, essas visitas às macro-regiões. Mas um projeto já efetivo que nós estamos, eu estive com a Câmara Setorial do Camarão. Nós estamos desenvolvendo em parceria com o Banco do Nordeste, o SEBRAE, dentro lá da ADESE, um projeto para o semiárido de criação de camarão. Mas tem que ser no semiárido, não é perto, o pessoal quer criar camarão perto do mar, é muito fácil. Nós estamos querendo criar em região do semiárido, estamos criando um projeto piloto em Jaguaruana, no meio do semiárido, numa parte que tem uma irrigação lá do Denox, lá perto do Rio Jaguaribe. O que é que acontece? Quando você, tanto aquela água de lá, hoje é salinizada, quando você fura um poço no interior do Ceará, a água é salobra, a água é salinizada, né? 85% do nosso território é cristalino e quando encontra água, não é água salobra. Nem o animal quer e o ser humano também não quer. Para desalinizar isso é uma fortuna. Mas o camarão quer. Essa água é absolutamente ideal para a criação do camarão, para a carcinocultura. E o mais importante, Irã, num projeto de 1 hectare, uma família consegue tirar R$5.000 no final do mês criando camarão. Hoje, o camarão, o que você tiver de camarão hoje tem mercado. O que você quiser. E o presidente do Sindicato dos Camarões, que é o Cristiano, e a sua diretoria, eles estão fomentando. Eles vão, se você quer fazer um criador de camarão lá, uma fazendinha de camarão, ele lhe dá a lavra, o SEBRAE vai lá, dá a tecnologia e ele compra a sua produção todinha. Isso envolve quantas famílias? Não, mas a gente está iniciando, são 20 famílias. É um projeto, né? Piloto. São 20 famílias, mas no semiárido, em Jaguaruana. Peço licença, nós temos a primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Suelen. Suelen, você tem pergunta ou comentário? Olha, eu queria fazer um comentário. Fique à vontade. É o seguinte, tudo bem que a água do semiárido, quando se faz um poço profundo, ele é salobra, tudo bem. Vamos dizer que eu concordo. Okay. Mas existe já no sul do Brasil uma empresa que está pegando água em alto mar, está tirando sal, engarrafando essa água e vendendo para o exterior. Se houvesse como é que se diz, um gasto tão grande, eu acho que empresa nenhuma investiria nisso. Entendi. Né? Certo. Então, por que aqui não pode? Entendi. Por que aqui vamos continuar com essa história do pobre vivendo de miséria, os animais morrendo de sede, o povo morrendo de sede, e políticos indo no interior prometendo água, prometendo comida, e depois passa o tempo, todo mundo esquece, e nós não vamos ter chuva esse ano novamente. Ok, Suelen. Agradeço demais a sua participação. Muito boa noite e ligue outras vezes. Realmente que já há tecnologia para vencer essa questão. E a gente ainda está no carro-pipa. Com certeza. Aliás, nós falávamos sobre infraestrutura. Todo o processo, toda grande infraestrutura depende do governo federal. O que o governo estadual pode fazer por infraestrutura de água, aproveitando o gancho da Sueli, e transporte para interligar esses municípios? Bom, primeiro eu quero dizer que eu concordo com a Sueli. Se nós tivéssemos tecnologia para dessalinizar a água, né, e isso fosse uma tecnologia acessível, barata, eu acho que tem que fazer, evidentemente. Acontece que nós não temos essa tecnologia aqui no estado do Ceará. E o aproveitamento com essas fazendas de camarão é exatamente para que a gente possa dar uma oportunidade a mais no semiárido, que muitas vezes só dá para criar bode, ele pode, de alguma forma, ter uma pequena fazenda de camarão. Quer dizer, e com isso com tecnologia, né, também com assistência técnica. E em relação à infraestrutura, o estado do Ceará hoje é o estado que todos os municípios estão ligados por asfalto. Todos os municípios estão ligados por asfalto. É um estado que se preocupou em fazer grandes obras de infraestrutura e focou principalmente no complexo portuário do PECEM, né?
Mas nós estávamos conversando há pouco aqui com o Irã e com a Assunção sobre a questão de infraestrutura brasileira, né? O Irã estava falando aqui a questão da via expressa, que não é expressa nossa, e tantas outras coisas, mas a própria questão da transnordestina, né? O atraso, o metrô, tudo isso urge. Se o Brasil não investir em infraestrutura, e aí é o governo brasileiro, não investir em infraestrutura nos próximos 5 anos, o país vai parar. E volume tem que ser o governo federal. E volume tem que ser o governo federal, não tem jeito. O Alexandre falou uma coisa de uma lucidez, assim, fora do comum. É de que o brasileiro, o cearense tem que olhar para isso. Nós temos aí a transposição do Rio São Francisco, que parece que vai pegar carona com o nosso metrô. Parece que vai pegar carona no metrô do Ceará, a transposição de São Francisco. Já vai tempo aí, já passou da data e a água não chega, né? Então, nós temos que, de algum modo, ir buscar o desenvolvimento econômico para o estado do Ceará. E aí, nós temos que gastar dinheiro com transposição de São Francisco e fazer valer, trazer a água de lá. O cinturão das águas que o estado do Ceará vai fazer é aproveitando já a transposição, né? Aproveitamento da transposição. Mas está longe, né? Tá. A transposição não chega. A última notícia que a gente viu no jornal foi os trechos já deteriorados dos pedaços que foram feitos da transposição. Mesmo assim, o ministro garante que termina em 2015, né, Assunção? Isso é muito grave. Ele tá dizendo isso, mas a gente percebe, na verdade, que há certa capitulação em torno disso. Não há pragmatismo nisso mesmo, não, tá? O governo federal tem perdido muita chance de operar, inclusive, penso, um mecanismo que eu acho que é moderno, que eu acho que, apesar de ele já ter sido, digamos assim, em algumas operações exitosas lá fora, a gente podia testar um pouco mais isso no Brasil, que é o mecanismo da PPP. Ou seja, trazer um pouco a poupança privada. Eu acho que agora nós temos um ambiente mais macroeconômico melhor, de melhor qualidade. Isto é, o que consiste um ambiente econômico de melhor qualidade? Nós temos um projeto inflacionário, que eu digo, um pouco mais controlado, ou seja, já não se espera que o Brasil tenha uma inflação acima de 6% ao ano, assim, caindo e caminhando para um nível de descontrole. Nem se espera também, penso, que taxa de juros elevada. Ou seja, taxa de juros a nível de financiamento, mesmo de operações de giro, fundo para setor privado, para financiar crescimento de empresa, ou seja, para empresariar, para o setor produtivo, essas taxas tendem a cair. De 2002 para cá, essas taxas caíram juro negativo, já 3,5% ao ano. Juros reais negativos, 3,5% ao ano. Então, note bem, existe sim uma perspectiva, uma organização macroeconômica, penso, numa linha voltada para o crescimento. Agora, e nessa linha, o que isso quer dizer, Assunção? Quer dizer o seguinte, que você chama manifestação do setor privado é importante, porque agora eu penso que pode incorporar poupança privada, poupança realmente de qualidade, para desenvolver projetos na linha do saneamento, na linha da modernização da infraestrutura, rodovia, duplicação de rodovia importante do estado do Ceará e pelo Brasil todo. Você está falando de PPPs? Isso, estou falando de PPP. Ele financia no sentido de... porque, na verdade, 20 anos, por exemplo. Isso, porque a PPP é uma análise de projeto. Eu tomo fã do BID, de um banco alemão, de um outro banco estrangeiro, de um multilateral, ou eu tomo fã do setor privado. Deixa eu pegar um gancho para poder apropriar riqueza e valor. Ou seja, para modernizar para integrar meu estado do ponto de vista mais rodoviário. Fazer um milhão de integração rodoviária do estado. Não tem muitas PPPs no estado do Ceará. Nós temos um exemplo, que aqui, me desculpa, o setor público, o governo do estado do Ceará, eu penso que vestir a operação de PPP, mas aqui eu não estou querendo desqualificar que ele não fez um PPP, mas o Castelão mesmo é uma operação muito complexa, onde o devedor é o estado do Ceará, não é o setor privado. Numa PPP, originalmente, tradicionalmente, a captação de recursos fica dentro da sociedade de propósito específica, e o Estado passa a ser fica dentro do projeto do setor privado, do empreendedor privado, e não dentro do governo. Então, há vestir a operação de PPP, ela é muito mesclada, digo realmente que sim, há uma mescla de operação tradicional com operação mais ou menos caminhando para uma PPP, mas enfim, não quero entrar nessa discussão, nesse debate, porque isso é outra coisa. Mas quer dizer o seguinte, que é um instrumento importante que a gente busque qualificar melhor e utilizá-lo como ferramenta para o crescimento.
Eu quero só pegar inclusive, essa Seiran, só para provocar mais, e penso mais, que se a gente tem, e ele diz muito bem na fala dele aqui, que colocou no começo, a questão da educação, para focar, sobretudo, nos parques escolares, a construção de parques escolares, na saúde, porque para financiar isso, que esse desenvolvimento social que nós estamos falando, esses bons indicadores, para conquistar, eu preciso disso, dessa ferramentaria. Não tem como eu contar com a LOA de Estado do Ceará, LOA federal, esses repasses, FPE. Vamos ver a resposta aqui do... Pois não, Inan. Mas eu estou vendo aqui o Assunção falar tudo isso e eu fico lembrando dessas PPPs e do modelo de funcionamento do Estado brasileiro. É um modelo lento. Assim. Vou dar um exemplo. Eu sou presidente da Associação dos Consumidores de Energia Elétrica. Hoje, talvez, o maior problema que o Brasil atravessa... Energia elétrica? Hoje, energia elétrica. Nós temos um açude chamado Castanhão, jogando água fora o ano todinho. Tá certo? E lá, de acordo com os estudos, você poderia botar uma geradora para fazer 5 megas de energia ou 10 megas de energia. Tá certo? Através de uma PPP ou de qualquer instrumento. E o potencial está desperdiçado. Porque energia hoje todo mundo quer comprar. Até hoje nunca foi feito. A água vai toda rio abaixo. Quer dizer, esses processos precisam realmente começar a existir e rapidamente. Eu vou pedir licença a vocês, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Seu nome, por favor? Otacílio Farias. Otacílio, você tem pergunta ou comentário? É assim um misto de pergunta com comentário que eu gostaria de ouvir os debatedores. Fique à vontade. É o seguinte, fala muito de investimento, mas a gente acompanha paralelamente, o governo do Estado gastou mais de 38 milhões com shows de inauguração das suas obras. Certo. Isso não é um absurdo para um Estado pobre como o Ceará, onde existe tanta gente bem intencionada como eu estou presenciando aqui, vendo na televisão? Ok, Otacílio. Muito obrigado pela sua ligação. Muito boa noite, viu? Deixa eu só fazer um comentário, antes de abordar esse assunto, fazer só um comentário sobre a questão da PPP, que eu acho extremamente importante que o Assunção abordou. Veja bem, e quando se fala em PPP, só se pensa em coisas grandes, né? Castelão, grandes... Mas eu penso em PPP, eu sei que a lei da PPP tem um limite de valores, né? Mas poderia ser uma concessão, uma parceria público-privada de uma forma diferente. Eu tive com o secretário Camilo Santana das cidades, fui conversar com ele, porque eu queria fazer um plano. Quando o pessoal fala em desenvolvimento econômico, só fala em atração de indústria, grandes empreendimentos e tarará. E o que é que eu vou fazer de desenvolvimento econômico pelo pequeno, pelo município, pelo local, né? Aí eu fiquei pensando, qual é o ponto mais movimentado do município no interior do estado? Não é a rodoviária? Não é lá que entra, que chega o ônibus, que sai o ônibus, que vem buscar a pessoa, que vende a merenda, que vende a confecção, que não é lá na rodoviária que tem o movimento? Aí eu fiquei pensando, as rodoviárias do estado do Ceará, do interior, são desorganizadas, são sujas, são calorentas. Aí eu fiquei assim, rapaz, imagine uma rodoviária organizada, tudo bonitinho, tudo funcionando, boxes organizados, um mini shopping center, uma praça em frente, um pequeno hotel municipal do lado. Eu disse aqui seria um pequeno shopping center do município. Por que não fazer? E aí, não estou inventando a roda, não. Já existe esse tipo de parceria no estado. Aí eu fui atrás de saber, dos 184 municípios, só 54 municípios têm rodoviária, 130 não têm rodoviária. Você olha a oportunidade para os prefeitos e para os empresários. Porque, por exemplo, o prefeito pode chegar, convida o empresário, um terreno, a prefeitura faz a doação, o empresário faz a construção da rodoviária. Tem toda uma cadeia que se movimenta. Faz a construção da rodoviária, né? E ele utiliza, incomodado por 20 anos, aí cria a forma jurídica ideal e aí gera o desenvolvimento econômico. Quer dizer, não precisa fazer muita coisa não, basta que as pontas se unem. E quando você falou da PPP, esse é o maior instrumento de desenvolvimento que um Estado pode ter, é na parceria público-privada. Tá. Bom, a gente ainda tem 2 minutos desse bloco, mas a gente não pode deixar de responder o Otacílio. Né? Posição do governo
650 milhões foi o show, acho que ele se refere. Não, foi a esse. 30, ele falou 30. Ele falou 30, mas o que a gente sabe por meio da imprensa... 32 milhões de que já gastou. Não, de 2 milhões já foi gasto de shows. Eu não tenho esse número, né? Assim, eu estou acreditando no número que o Otacílio colocou. Na verdade, eu estou enganado também. Eu falei 650 milhões, 650 mil, né? Não. Também inflacionei demais aqui. 32 milhões foi o valor que ele falou com o show de inauguração das grandes obras. Eu realmente não tenho esse número. Eu tenho que concordar com o que ele está dizendo. Mas o conceito da coisa, o tipo de gasto. Olha, eu acho que a gente tem que avaliar os pontos, né? Vamos fazer uma avaliação especificamente em cima da inauguração do Centro de Feiras e Eventos, que foi muita gente que criticou, que trouxe o tenor e tal. Na minha visão, naquela época, eu acho que poderia ter sido um show aberto, vamos dizer assim. Foi um show fechado, mas poderia ter sido um show aberto onde qualquer pessoa... Eu acho que ali o erro não foi especificamente de contratar ou de inaugurar o Centro de Feiras, porque aquilo deu uma mídia e aquilo era necessário. Quanto é que custa a mídia na rede, na Veja, na revista Veja, ou na Globo e tal. Então aquilo ali era uma inauguração de um dos equipamentos mais importantes do estado do Ceará, que precisava estar... Mas o cearense comum não teve a oportunidade de comprar o ingresso. Né? Então acho que esse podia ter tido um show mais aberto, tantos convidados e que outros pudessem ter comprado o ingresso. E se o prejuízo ou não que desse naquela inauguração era a título de divulgação de um maior equipamento do estado do Ceará. Especificamente no que está sendo muito debatido, na questão do show da Ivete, da inauguração do hospital, eu acho que eu acho que as críticas têm que ser feitas, democracia é isso, tem que conviver com os contrários, mas nós temos que olhar as coisas boas do estado. Né? Hoje, os equipamentos hospitalares do hospital, e vai comentando, mas a laje caiu. A laje caiu porque foi um erro de engenharia, choveu, tinha uma cara entupida, caiu como poderia ter caído. Quer dizer, mas o cearense precisa conhecer o equipamento. Diante da grandiosidade né? Exato, e outra coisa, e se você for analisar que aquele show que foi feito para a região norte ali de Sobral, que juntou milhares de pessoas, aquelas pessoas talvez nunca na vida poderiam ter a oportunidade de assistir um show da Ivete Sangalo. Né? Quer dizer, foi naquele momento. Eu não estou querendo aqui, eu respeito a opinião de quem acha o contrário, mas eu acho que nós precisamos colocar também as coisas numa ótica positiva. Né? Okay. Senhores, peço licença, temos que fazer agora um breve intervalo, você ainda pode participar, o telefone é 3486-1721, a gente volta em poucos instantes, até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo perspectivas econômicas para o Ceará e para o Brasil. Você participa de casa por meio do telefone 3486-1721. Mas além de você, participam aqui no estúdio o economista Francisco Assunção, ex-presidente do Corecon. Participa também Alexandre Pereira, administrador e secretário do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, além do nosso comentarista, Irã Ribeiro. Senhores, último bloco, eu queria saber aqui do Assunção, hoje eleito para a presidência da CAI, né, do Senado, Lindenberg Farias, na pauta muito importante, ICMS, unificação do ICMS. Assunção, o que a gente pode esperar aí de mudanças em 2013 no cenário econômico? O sentimento que eu tenho é que a gente não tem inflação de descontrole. Embora ela tenha mostrado ela tem a cara, volatilidade. Né? Volatilidade, se você pega, eu fiz até qualquer coisa, eu fiz uma conta, se você fizer o seguinte, capitalizar qualquer coisa 0,84 e disser o seguinte, isso vai ser recorrente até nos próximos 12 meses, aí você tem uma inflação absurda, você tem inflação de 10%, 11% ao ano, 12%, entendeu? Então está fora da nossa perspectiva isso. Está fora do ambiente. Não está preocupado com a inflação. Assim, então, não é assim, isso é ciclotímico. Na verdade, a inflação de janeiro foi inflação pesada, que ela não consegue reproduzir, já não tem mais força para reproduzir valor já no mês de fevereiro. Então, com queda de tarifa de energia, então foi importante sim. Eu acho que tem desonerações fiscais importantes. Então, eu acho que a inflação no Brasil, ela não tem sentido, não tem motivos, forças motrizes que possam dizer assim, olha, a gente vai ter uma inflação estúpida esse ano no Brasil. Então, não teremos. A inflação deve ficar entre 5,5% a 6%, 5%, 6%, talvez esse é o ambiente da inflação. E inflação é importante, por que falar em inflação? Porque talvez
a inflação é o maior imposto para o brasileiro. Porque nada pesa tanto como a inflação, nem juros pesa tanto como a inflação. Por quê? Porque a inflação ela impacta todos os indivíduos da sociedade, ela impacta toda a indústria, as pessoas, os agentes econômicos, os empresários. Então, não há como discutir. Na agenda nacional nós temos FPE, temos a unificação do ICMS, 4% progressivamente aí durante 10 anos, não sei, 12, e isso vai gerar um impacto. Novas regras do FPE. Mas essa agenda do FPE, eu acho que essa discussão é importante, sim. Agora, nós estamos discutindo FPE num ambiente de desoneração, de desidratação de impostos. Nós estamos discutindo se o Brasil deve realmente buscar ser mais eficiente, ter uma eficiência tributária melhor, ter eficiência de gasto público. Comenta-se nessa cidade, por exemplo, e aí que falar em gasto mesmo, quer dizer, que governos ainda municipais de cidades do porte como Fortaleza e outras cidades importantes do Brasil, ainda se gasta com muita ineficiência. Olha, meu irmãozinho, tem muita gente, o grau de terceirização, Hamilton, não é brincadeira. Então, é preciso modificar o perfil desses governos. Nós já estamos no assunto gestão. Mas nós tivemos uma coisa. Sempre, mas veja bem, essa discussão fiscal do FPE que você está falando, do FPM, essa lógica reflete diretamente nisso. Tá. Exigir desses agentes de gestores públicos. Eu sei que todos querem comentar, mas nós temos uma ligação, eu preciso atender. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome? José Wellington, da cidade de Funcionário. José Wellington, você tem pergunta ou comentário? Eu queria fazer, não era nem um comentário, assim, eu pedi avaliação desses cobrões que estão aí, que eu admiro muito, principalmente o doutor Alexandre Irã, o doutor Assunção, não conhecia não, mas Alexandre Irã eu conheço, os acompanho. Eu queria que eles me falassem um pouquinho do problema que vem se arrastando aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, por excelência, há muito tempo. A quantidade de faculdades, aqui, por exemplo, em Messejana, tem umas 3 ou 4 faculdades. Quando, na realidade, se essas faculdades fossem transformadas em cursos técnicos, seria uma excelência. Agora há pouco, eu ouvi na televisão o governador, com o pessoal, salvo engano, o pessoal da Hyundai, se queixando que estava numa condição que não podia botar a indústria a funcionar por falta de técnicos, por falta de conhecimento. Quando, na realidade, Fortaleza está lotada de cursos de faculdades. Quando essas faculdades devem ser transformadas em cursos técnicos, seria muito mais importante para a nossa cidade. Porque eu me lembro bem, o Irã, que foi meu colega de faculdade, sabe muito bem disso, que nosso início, por exemplo, a Unifor recebia professores da USP, passavam 3, 4 dias aqui em Fortaleza e voltavam. Né? A faculdade de Direito tinha aqueles cobrões, como não vou nem citar, porque são muitos. Né? Então eu pergunto, que corpo docente nós temos para esta faculdade? José Wellington, agradeço. Que corpo discente nós vamos ter no futuro? Em decorrência disso. José Wellington, muito obrigado pela sua participação, muito boa noite, liga outras vezes. E aí, gente? Eu queria primeiro comentar que eu concordo 100% com o Zé Wellington. Nós estávamos aqui comentando antes do programa a necessidade de investir em educação, isso aí não tem nenhum, é inquestionável, né? Mas eu acho que no Brasil a educação hoje está de cabeça para baixo. Vamos dizer assim, enquanto nós queremos que todo mundo se forme doutor, né? Então tome faculdade, e estamos esquecendo do pessoal de nível médio, técnico, onde falta mão de obra. Então está sobrando advogado, está sobrando administrador, está sobrando economista, está sobrando contador e está faltando padeiro, faltando confeiteiro, faltando soldador, faltando pedreiro, faltando pintor. Né? Então, que é o que a indústria precisa, o que acaba que o comércio acaba precisando também. Então, eu acho, concordo com ele, precisa ser revisto. O Estado do Ceará tem dado um exemplo nisso, está partindo na frente, inclusive, com esses cursos profissionalizantes. É garoto, rapazes de 1º, 2º e 3º ano científico, né, da nossa época. Que sai com forma Alexandre, vocês não acham que há uma discriminação em relação ao curso técnico? É considerado algo menor? Eu não, eu faço é valorizar muito. Mas a sociedade, digamos assim, há um senso comum ou vocês discordam dessa visão? Eu vou falar primeiro do que falou o nosso companheiro Zé Wellington. Tá certo? Olha, faculdade paga, dá dinheiro e é fonte de lucro. É bom demais. Aí está todo mundo querendo ter lucro. Agora, analisar o nível do formando que sai de lá é outra história. É outra história. E se eles vão ter emprego ou não, é outra história.
nós estamos falando que o Ceará está importando engenheiros, não é isso, Assunção? E os nossos aqui? O que está havendo com eles? Olhar o nível de formação que eles tiveram, nós vamos ter resposta para isso. Tá certo? Então, Zé Wellington, nós estamos montando uma série de fabricazinhas de ganhar dinheiro. Estamos esquecendo de montar boas faculdades, boas universidades. Há uma ideia aí de que saiu de uma faculdade particular, é um profissional não qualificado? Não é sobre essa, eu estou entendendo. O que eu estou dizendo, tem faculdade demais, assim, hoje não tem mais vestibular, você faz uma redação e amanhã você está na faculdade. Mas o que eu acho que é o problema maior é o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá, todo jovem que chega com 16, 17 anos, ele quer ter uma formação técnica. Você vê que são poucos alunos americanos ou canadenses que vão para a faculdade. As faculdades são caras. As faculdades ficam disputando, os alunos. Não sei se o telespectador sabe como é que funciona. As faculdades recebem os boletins, vamos dizer assim, dos alunos, e, por exemplo, para Harvard, o cara tem que ter tido só 9, 10... Avaliação. Então, ele vai o rankzinho das faculdades, e até chegar para as faculdades... Mas todas as faculdades são caríssimas. Agora, o ensino médio é gratuito. E de boa qualidade. O ensino profissionalizante é gratuito e de boa qualidade. Então, você forma muita gente de nível técnico e aqueles profissionais que vão para a faculdade, que são os escolhidos, são os excelentes, são os ótimos. Mas é caro. Ainda assim é caro, Ainda assim é caro. No Brasil está se gastando na universidade pública algo em torno de uns 33 bi por ano. 33 bilhões por ano. Ou seja, cada aluno, por ano, custa para o governo algo em torno de qualquer coisa, são 1,7 milhões de alunos, e deve custar algo em torno de 18 mil reais por ano. Cada aluno, por ano. E admita, então, um curso de 4, 5 anos, então, da lógica dos múltiplos, quanto não custa um aluno ao final. Então, realmente, o que ele está falando aqui, o Alexandre, tem todo sentido. Nós temos uma lógica reversa. Eu acho que a gente devia promover uma educação básica e fundamentalista, mais interessante, importante para a formação do indivíduo. O senador Cristóvão Buarque bate sempre a formação nessa do cidadão, de federalizar o ensino fundamental. Inclusive para a formação do cidadão. Para a formação completa. Isso. E não só para a formação de profissional, para ele atuar como economista, como engenheiro, não. Ele atuar como gente na vida. Ele realmente é importante que a gente faça essa reflexão. E eu acho que nós temos no Brasil uma questão invertida mesmo. Assunção, e você vê... Você conversando com alguns administradores de faculdades, essas faculdades novas que chegaram, ele diz, olha, nós temos uma mão de obra para qualificar, para formar. Como chega para... Desculpem. Como chega para nós essa mão de obra? Essa mão de obra chega sem saber fazer conta, sem saber fazer uma redação. E nós temos que nos virar com essa... Quer dizer, nós estamos tentando colocar um nível universitário numa pessoa que não concluiu com mérito o ensino médio. Então vai ser muito difícil. Quer dizer, nós temos que investir no ensino fundamental e médio. Nós temos que formar bons técnicos. E desses bons técnicos, alguns serão doutores. Alguns. Não é preciso todo mundo ser doutor. Não existe uma sociedade, por mais moderna e mais avançada que seja, que todo mundo é doutor. Não existe. Existem os níveis técnicos lá que as pessoas ganham muito bem. Embora no Brasil nós não podemos falar isso, né? O nível técnico dá muito desprestigiado. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Agora, que existe essa desqualificação no ensino do brasileiro, já existe. E isso está sensível, é tanto que você, quando trabalha no mercado de trabalho, você vê a dificuldade de colocar essas pessoas. Porque não sabe fazer uma redação, você manda calcular juros, está levantando um falso a essa pessoa. Está mandando ele fazer uma coisa desconhecida. Quanto é que custa? Você falou em formação do profissional superior, né? Sim, do estudante Universidade superior Pública Brasileira. Isso, do curso técnico, tem ideia? Não tem. O curso técnico não tem. Tem ideia? Mas é um absurdo. Mas no Brasil, você tem qualquer coisa também, vale registrar, um paradoxo. No Brasil, eu acho que pessoal de graduação e pós, eu acho que o Brasil tem aproximadamente uns 14 milhões de pessoas só.
Ou seja, uma população de quase 200 milhões de pessoas. E olha que foi com todo muito investimento para isso, né? Era bem menos justiça seja feita. Né? Mas nós estamos atrasados depois ainda. do salto, né? Os números são muito ruins ainda. Ainda assim são ruins. E falar em número, como é que vai PIB de 2012? Aposta? Olha, a indicação que o Banco Central fecha com a indicação dele, o índice do Banco Central Brasil, é de 1,6. Me surpreendi. Também. Mas vamos supor que isso não ratifique o IBGE. Mas então, nessa linha, a gente já esperava um PIB pequeno, etc. Mas eu penso que o PIB de 2013 agora, ele tende a ser um pouco melhor do que o PIB de 2012, com certeza. Ele tende por causa dos programas que devem acelerar os programas de infraestrutura. Papelão ondulado em janeiro deu um salto, hein? E eu acho que os governos também tendem a melhorar e gastar melhor também. Né? Eu tinha até guardado uma coisa para discordar um pouquinho. Olha que é difícil eu discordar do meu amigo Assunção, né? É difícil, mas algumas vezes eu discordo. Sobre esse crescimento econômico para 2013, eu tenho dúvidas. Nós estamos num momento com duas variáveis que são de altíssima importância para o desenvolvimento do país, que está muito complicada a situação. Uma delas é combustíveis. A situação de combustíveis é muito complicada. Nós estamos aí... A situação da Petrobras é complicada. Nós estamos olhando aí, era isso que eu ia dizer, Alexandre, obrigado, a nossa Petrobras. A maior empresa do país, com mais de 50% na queda das ações. E deixa eu fazer uma justiça aqui, só falando de Petrobras, do esforço que o nosso governo está fazendo para trazer essa refinaria para cá. O presidente Lula prometeu, governador... Aliás, hoje teve reunião, né? Presidente Dilma prometeu, governador, e a Petrobras não tem interesse, porque diz o seguinte, olha que interessante, não, o refino não dá lucro, o que dá lucro é a extração do pré-sal. Agora, olha a incoerência, o Brasil importa combustível, dá um número, a $1, por exemplo, e vende a 50 centavos de dólar. Ele importa por X e vende mais barato. E aí, quer dizer, se a gente pelo menos tivesse um refino do consumo interno, já seria interessante. Mas veja, então nós estamos com combustível nessa situação. A Petrobras, as ações mergulhando, tá certo? E nós não sabemos qual vai ser a solução mágica para o combustível. Aí nós chegamos agora com outra grande infraestrutura que está muito complicada e que o governo ainda não encontrou resposta. Está lá o ministro Lobão, tentando uma resposta para a energia. Não tem. Nós estamos aí, o ano passado, os reservatórios de água estavam a 70% nessa época. O reservatório aqui do Nordeste está a 42%. 42%. Mas se esse país não investir em infraestrutura, ele vai travar. E aí é toda a infraestrutura. Falando de estrada, ali, ferro, aeroporto, porto, energia, trava. É complicada a solução de energia para 2013. Tem que achar bom que não cresceu 4% ano passado. A gente falava muito que educação era a salvação do país. Eu digo o seguinte, continua sendo, mas se o governo não investir fortemente em infraestrutura para os próximos 3 ou 4 anos, o país para, literalmente para. Nós não temos uma previsão quando... Vou levantar essa bola de novo para quem estiver nos assistindo aí em casa. O ano passado, nesta época, os reservatórios estavam a 72% de carga de água. E a energia no Brasil é água. Senhores. Então, só completando, este ano, o que tem mais está com 52%. E o do Nordeste está com 42%. Isso é uma variável muito ingrata. Nós temos só 2 minutos de programa, só rapidinho. Se você aposta em 1,6% para o crescimento do Brasil, o Ceará fica em quanto? O Ceará sempre tem crescido, até o Nordeste mesmo. O Nordeste tem tido uma modernização, é um lugar simétrico, mas chega aos 4? Portanto, cresce mais. O Nordeste tem crescido persistentemente mais do que a média brasileira. Mas chega aos 4? Eu acho que cresce mais do que o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. 3,5, 4? Ele sempre pode crescer 0,7, 1,5. Quer dizer, esse crescimento, obviamente, está sendo fundado, eu penso, pela organização das finanças públicas e, portanto, os novos investimentos devem... 30 segundos para cada um dos senhores se despedir e aí a gente esperar o próximo, a verdade. Esse, infelizmente, acabou. Só agradecer o momento, dizer que eu estou no momento, que sou da iniciativa privada, estou agora no governo do Estado, está sendo um momento importante da minha vida, e dizer que é um governo que faz obras, é um governo rápido, é um governo eficiente, é um governo que o governador responde um e-mail meia-noite, responde um e-mail no domingo. Então, eu estou, como empresário, muito feliz em estar vendo um governo que age e que produz. Ok. Assunção, 30 segundos.
Não, eu penso, eu me contento com o que falei, apenas faço uma recompensa aqui, o Irã, que não é só Petrobras não, Irã. A volatilidade da Bolsa é grande. 62 mil pontos era um dia desse, agora estamos com 56. Ou seja, se perdeu na Bolsa aí 6 mil pontos, isso para mim é quase que uma tragédia. Que não está acontecendo nada. Assim, aspas. Então não é só Petrobras não. É todo o portfólio brasileiro com precificação em Bolsa. Isso é muito ruim. O Ibovespa está dizendo isso. Okay. E está dizendo isso com juros relativamente mais baixos e com perspectiva de que as empresas brasileiras continuem, digamos assim, sem perder grana. Ribeiro. Eu quero dizer para os nossos telespectadores que todos nós somos brasileiros. Alguns são cearenses e outros fortalezenses. E que nós temos que torcer pelo desenvolvimento do Brasil. O Ceará tem uma equipe de governo que está fazendo muita força, está tentando se desenvolver, mas se a máquina brasileira não der força, vai ficar difícil. Eu estou torcendo para que o Brasil realmente entre num processo de desenvolvimento e tenho minhas dúvidas se eu vou conseguir ver isso em 2013. Irã, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Assunção. Muito boa noite a todos. Obrigado a você que esteve conosco. Obrigado a você que ligou e os que tentaram ligar e não conseguiram. Terça-feira que vem, se o acaso deixar, a gente está de volta com mais a verdade. Grande abraço e até lá. Tchau.